E a fala do ministro Alexandre Padilha. Theo Cury já aparece para a gente bater uma bola aqui, falar desse mata-mata aí. Theo, boa tarde para você. Boa tarde, Pedro. Tudo bem? E a gente sabe... Ele sempre faz essas comparações, né? Com futebol, com o carro andando. Outro dia ele cometeu até uma gafe que ele falou assim, a gente perguntou sobre troca de ministros. Desculpa de te cortar, mas a gente perguntou de troca de ministros. Ele falou, não, é normal. Trocar o carro andando, troca às vezes até o motorista. O motorista não pode trocar, né? Que é o presidente da República. É exatamente isso. E o que tem acontecido nesse gramado do Congresso Nacional são algumas bolas nas costas aí do governo federal, né, Theo? A gente viu várias derrotas ao longo das últimas semanas e, ao que me parece, a fala do ministro Alexandre Padilha deixa claro que a prioridade do governo é a questão econômica e social. São os dois pontos que ele traz ali. Mas, para isso, talvez o governo tenha que ceder e abrir mão em outras questões, como, por exemplo, a segurança pública, né, Theo? Total, ele deixa isso muito claro. Boa tarde para você, Pedro, boa tarde para quem acompanha a gente. O ministro deixou muito claro, o foco do governo é em aprovar temas ligados à área econômica para que o Brasil possa dar uma resposta para a população, para a sociedade como um todo, resultando em investimentos, em geração de emprego e uma mudança do cenário das contas públicas no país do que foi herdado do governo de Jair Bolsonaro. Esse é o discurso do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E nessa fala, nessa conversa com jornalistas que teve há pouco lá no Palácio do Planalto, o ministro Alexandre Padilha, ele deixa muito claro isso, que até tudo bem perder em outros temas, mas o governo não pode deixar de aprovar assuntos, propostas prioritárias na área da economia, que tem um impacto no bolso das pessoas, nas contas públicas e que melhore a imagem do Brasil perante os investidores, brasileiros e internacionais. Então, o governo está até disposto a perder em outros temas. Outros temas que ele disse que já estavam contabilizados essa derrota, como, por exemplo, o caso da saidinha, um dos temas que ele menciona aí. Então, o tema da segurança pública acaba significando uma derrota para o governo, uma derrota ainda maior para o ministro Ricardo Lewandowski. E a gente contou aqui, né, Pedro? Ele ganhou uma queda de braço com o próprio Alexandre Padilha e Rui Costa, que defendiam que o presidente não vetasse aquele trecho que ele acabou vetando e que foi derrubado pelo Congresso. Os ministros disseram, olha, se vetar, o Congresso vai derrubar. A expectativa por lá é essa. O presidente, no entanto, ouviu o argumento jurídico do ministro Ricardo Lewandowski de que não vetar aquele trecho que permite a visita a familiares simbolizaria uma violação de direitos e de garantias fundamentais dos detentos nessas saidinhas. Acabou sendo vetado, o trecho foi derrubado pelo Congresso Nacional. Estou dizendo isso tudo porque o ministro deixou claro que tentou aliviar um pouco o resultado, dizendo que já era esperado que haveria uma derrubada desses vetos e a manutenção dessa derrubada dos vetos, como havia sido proposto antes do tema ir para o governo federal, para o governo do presidente Lula, e minimiza, dizendo que já era esperado, já era aguardado e que o foco do governo é não perder em assuntos econômicos. Então, todo o foco do governo nisso e principalmente na regulamentação da reforma tributária. Esse é o foco central do governo. Seja aprovando agora, antes do início do recesso parlamentar que você mencionou, começa no dia 17 de julho, essa é a data limite para, ainda no primeiro semestre, apesar de já ser em julho, aprovar antes de os deputados e os senadores entrarem em recesso, só voltarem em agosto, porque depois começam as eleições. Começando o processo eleitoral, a campanha eleitoral, só vai ter 1 mês e meio, no máximo 2 meses, mas 1 mês e meio depois do segundo turno das eleições municipais, entre outubro e novembro, finalzinho de outubro até o meio de dezembro. Então, pouquíssimo tempo. E o governo aposta na regulamentação da reforma tributária, uma vitória importante no ano passado e que conta com apoio, simpatia e disposição, tanto de Arthur Lira quanto de Rodrigo Pacheco, que estão nessa com o governo. É isso, vão dividir também a criança, né, Theo? Para saber quem é o pai, quem é o padrinho. Daqui a pouco vai todo mundo dizer que ajudou a fazer a reforma tributária. Obviamente, os presidentes
das respectivas casas legislativas também estão de olho nessa autoria, né, do texto que é importante para o governo. O Theo vai ficar com a gente, porque daqui a pouquinho ele vai trazer os detalhes do que esperar de Carmen Lúcia, a substituta do ministro Alexandre de Moraes, no Tribunal Superior Eleitoral.